Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem cobertura de chantilly sem nenhuma bolinha de ar. Vou estar dando dicas para vocês, ensinando qual que é a maneira correta de bater o chantilly, qual que é o ponto verdadeiro e o ponto falso, que às vezes muitas pessoas acham que tá bom, mas não tá. Então eu vou estar cobrindo um bolo para vocês verem como é que eu trabalho com chantilly, como é que eu faço a cobertura do bolo, e eu deixo assim as quinas perfeitas, sem nenhuma bolha de ar, com o chantilly bem lisinho. Aqui tá um ponto falso do chantilly. Ó, é um ponto que você pega o chantilly e você só dá uma firmadinha aqui, ó, e ele já cai, ó. Um ponto que você não tem firmeza do chantilly, que você vê que ele não está firme, ele não está montado, tá? Muita gente cobre com esse ponto, tá? Mas eu, assim, todo esse tempo que eu trabalho com chantilly, eu prefiro o ponto um pouquinho mais firme, que é um ponto que você vai ter certeza que ele vai segurar por mais que esteja calor, tá? Então, esse ponto aqui é um ponto que não está firme. Então, a partir de agora, para mim não ter bolhas de ar nesse chantilly, é muito importante que você bata bem devagar, tá? Isso que vai fazer o chantilly ficar bem lisinho. E depois você vai ter muita facilidade de cobrir. Então deixa o mais lento que a tua batedeira conseguir, tá? Então aqui eu cheguei no ponto do chantilly, tá? Ó, pode ver que ele ficou bem firme, ó. Tá bem firme, mas não tá poroso, que é quando ele fica cheio de bolhas, tá? Você consegue alisar ele com facilidade por você ter batido ele bem gelado e batido no início, devagar, e depois aumenta um pouquinho e finaliza devagar. É importante que você faça essas 3 fases do chantilly, tá? Aqui eu tenho um bolinho, eu vou ensinar vocês a cobrirem esse bolo. E você vai ver como é muito fácil trabalhar com chantilly. Eu não trabalho com chantininho porque eu acho que o chantininho dá muito trabalho depois para você ficar hidratando ele. Então, eu prefiro muito mais o chantilly. Quanto mais você paga pelo chantilly, mais vai ter um chantilly bom. Então, se você comprou um chantilly meio barato ali, você pode acrescentar leite condensado e açúcar nele. Isso vai fazer com que o chantilly mude o sabor e também que ele fique firme, que ele fique um chantilly mais denso. Então, vai aí a dica para quem não tem o chantilly de tão boa qualidade assim. Então, para você ter um bolo bom, você tem que ter sempre um bolo retinho na hora de cobrir. Isso é muito importante para você não colocar muita cobertura depois para tampar as imperfeições, tá? Então, aqui eu sempre vou iniciar com uma camada bem fininha, tá? Por que essa camada fininha? Porque quando eu faço uma camada fininha, o bolo tem farelinhos, tá? E esses farelinhos não vão no chantilly, na minha segunda camada, tá? Então aqui eu vedei o bolo. Vedei o bolo, agora eu venho com uma camada maior de chantilly, tá? Coloco, ó, com a minha espátula, eu coloco de cima e embaixo. Não coloca só um pouquinho aqui, nem só um pouquinho ali, coloco inteiro, tá? Então, eu encho minha espátula. Você pode ver que é bastante chantilly que eu tô colocando, tá, pessoal? Mas essa quantidade é importante que você coloque, porque depois, quando você for fazer o alisamento mesmo, você vai tirar o excesso. E isso vai fazer com que teu bolo fique numa camada legal, assim, não fique nem muito grosso e nem muito fino, tá? Então, coloquei bastante chantilly na lateral. Agora eu vou colocar em cima. Tem gente que começa de cima, eu prefiro começar embaixo, isso não altera, tá? Então é de cada um. Então, ó, alisei em cima. Agora eu venho com uma espátula para fazer a lateral, tá? Essa espátula, quem não tiver de inox, pode ser de plástico, é o que você tiver. Aqui o que eu vou fazer? Segura a mão, não mexo a mão, e com a outra mão eu vou arrodeando o bolo, tá? É importante que o bolo esteja centralizado no meio, porque se ele não estiver centralizado no meio, um lado vai ficar mais fino e o outro lado mais grosso,
tá? Então centraliza bem o bolo no meio e faça esse processo. E o excesso vai subindo, depois eu só tiro o excesso em cima, tá? Então aqui, ó, não tem muito segredo, pessoal, é só você arrodear a bailarina e segurar a espátula. Muito fácil de fazer. Pode ser que no início você não consiga, mas isso é que nem carro. Você só aprende dirigindo e só vai aprendendo se você fazer várias vezes. Então você sabendo a forma correta, não é difícil de você fazer, tá? Então aqui, ó, você pode ver que o meu chantilly já está bem lisinho, tá vendo? Sem nenhuma bolha de ar, nada. Aqui é importante que eu esteja um guardanapo ou um pano umedecido, tá? Aí eu tiro essas rebarbas, essas bordinhas. Sempre lembrando que a espátula, quando você vai passar na lateral em cima, é importante que você vá com ela reta, não com ela viradinha assim, porque senão você vai estragar já a quina do seu bolo. E o seu bolo, você vai ter que fazer novamente o processo da lateral, tá? Então vai ficando com aquela quina bem perfeitinha. É muito fácil quando você tem um chantilly no ponto correto. Se você fizer o ponto correto, não deixar o chantilly muito mole, ele não vai desandar. E se você, por acaso, fizer o bolo com a cobertura, o chantilly muito firme, o que pode acontecer, pessoal? Pode rachar. Um dia pro outro, se você fizer com o chantilly muito firme, ele vai rachar. Ainda mais se o bolo não tá bem úmido também, isso ajuda. Mas se o chantilly ficar muito firme, ele racha, tá? Então aqui em cima eu só vou passando a espátula com cuidado, a mão bem leve. Está pronto o bolo. Agora eu limpo essas bordinhas do prato. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, pessoal, de se inscreverem no nosso canal no YouTube, de seguir a gente no Instagram e de compartilhar esse vídeo, que pode estar ajudando mais pessoas.